Bom, gente, é, isso aqui é a monitoria, né? A aula da monitoria que ficou de eu fazer para vocês acerca da elaboração de gráficos. Eu vou tratar nessa monitoria mais ou menos da ideia de escalas logarítmicas, né? Que são expressões exponenciais e das escalas lineares, né? Enfim, a apresentação dessas escalas, elas são importantes você conhecer elas, principalmente na de física. Por quê? A gente tem que saber quais dados tem essa expressão logarítmica, que é crescimento exponencial ou decrescimento exponencial, e quais são lineares para podermos criar gráficos de maneira de fácil entendimento para ser colocado em relatórios, em trabalhos acadêmicos. A maioria que quer seguir nessa carreira, né, de pesquisador e tal, é muito bom saber disso e tem que saber, né, essas escalas. Bom, eles são praticamente vistos em todos os fenômenos físicos, né? Sempre que você abre um livro de física ou algum trabalho acadêmico, um relatório, artigos, vai ter esses gráficos lá, porque ajudam, né, a entender o que está se acontecendo, como é que funciona aquele fenômeno que está sendo analisado. A escolha deles como eu já disse, né, a escolha deles influencia diretamente na interpretação dos dados. Aí temos as escalas lineares, em que ambos os eixos são lineares, tanto x quanto y. Temos as escalas logarítmicas, em que ambos os eixos são logarítmicos, ou seja, eles crescem exponencialmente em ambos os eixos, ou decrescem, né? E temos os semilogs, que seria um eixo deles. Normalmente a gente utiliza o eixo y para ser exponencial ou logarítmico, e o outro, que seria o eixo x, a gente trabalha em dois eixos para facilitar o entendimento, né, e a vida, seria linear. Por exemplo, uma pressão em um recipiente que cresce com o tempo. A gente pode fazer isso em expressões linear, obviamente, mas comumente não é linear. Então a gente utiliza que para y o crescimento é exponencial e para x, com o passar do tempo, ele é linear. Né? Aqui eu só explico um pouco o que é. Normalmente utilizam expressões assim, que nem essa aqui que eu estou apontando com o mouse, né? Seria essa, onde y, né, para o eixo exponencial, onde y é igual a uma constante vezes um Euler elevado a outra constante, que seria k, vezes o x, que seria o termo linear. Isso para um semilog. Para um exponencial já seria um exponencial direto, né? Em ambos os eixos já seria um exponencial direto. Um x elevado a algum termo. Enfim, isso aqui, no mais, é simples, você não tem que quebrar a cabeça com isso. Aqui eu coloquei uma tabela em que explica, né, o que é praticamente cada um desses, né, log ou semilog, e quais são os eixos que aparecem com a definição de escala. Por exemplo, as características dos eixos logarítmicos em um eixo monologarítmica, que é semilog, né, em que um é logarítmico e outro não. Normalmente a gente utiliza o eixo y. Nas escalas onde ambos os eixos são logarítmicos, a gente utiliza ambos os eixos, como está escrito ali. Embaixo, quando um deles é linear, a gente normalmente utiliza o eixo x, que é aqui, onde um deles é logarítmico e outro não. Já que onde ambos são logarítmicos, não existe eixo linear, então nenhum. Na função de linearização, em que a gente pega uma expressão em que ela faz um dos termos, né, um dos eixos, ser exponencial e o outro linear, normalmente a gente utiliza funções exponenciais. Vocês vão ver muito isso
nas físicas, né? Principalmente acho que agora depois da 3 para frente é o que mais aparece, em cálculo também. E aqui, em escalas lá, em escalas onde os gráficos são logarítmicos em ambos os eixos, eles utilizam leis de potência, que isso faz com que os gráficos eles explodam com o passar da tendência. Aí o uso principal em monologarítmicas, né, que um é logarítmico e outro não, é sempre a mercê da crescimento ou decaimento do gráfico. Já no log-log, que seria ambos os eixos logarítmicos, seria para avaliar a relação de potências com escalas físicas ou em engenharia, ou seja, para analisar como as coisas se comportam quando elas crescem muito rápido para algum local. Às vezes tem a ver com, por exemplo, deformidade, dispersão, entre outros, né? Aí a ideia é essa. Quando há uma grande variação de dados, utilizamos o logaritmo. Quando não, é linear. Para auxiliar na criação de gráficos, eu peguei dois disso aqui, que é no Excel, né? Planilhas, que elas são genéricas, né? Eu peguei aleatório, eu fiz, então. Aqui, quando você vai criar um gráfico no Excel, no de celular é a mesma coisa. Só que o de celular ele tem limitações porque é pago, né? Tem que pagar. Mas no mais é isso. Você vem inserir. Aí você vem nessa região aqui. E vai ter vários tipos de gráfico. Normalmente usamos de dispersão. Aí tem vários tipos deles. Que se eu clicar aqui só vai mudar. Eu estou utilizando esse. Por quê? Porque ele não tem essa linha azul entre os pontos. Dificulta a visão da incerteza no gráfico. Clica nele, aí vai aparecer um gráfico. Se ele aparecer em branco, você clica com o botão direito nele, se estiver no PC, vai em selecionar dados e adiciona manualmente a linha, né, a função. O gráfico dos dados, você coloca o nome, coloca os valores de x e os valores de y e ok, que ele já plotou o gráfico automático. Se você quiser o gráfico automático, você só seleciona todo mundo assim, insere, que ele já cria automático, identificando quem é o que. Mas às vezes ele troca x por y, mas enfim. Para colocar a incerteza, você clica na função assim. Ver se vai pegar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu vir aqui. Não é aqui não. Aqui. Clica com o botão aqui. Selecionou. Clica com o botão direito. Adicionar linha de tendência. Que tecnicamente seria a incerteza, né? Vai aparecer um pontilhado entre os pontos. Esse pontilhado é tecnicamente a função que melhor representa esses dados. E os pontos que estão fora dela tem essa incerteza, né? Que é para cima, para mais, e para baixo, para menos. No lado aqui vocês podem colocar se ela é exponencial, se ela é linear, se ela é logarítmica, se ela é polinomial, se ela é de potência, se ela é de média, entendeu? Enfim, vamos colocar aqui um exponencial. Viram que para os dados que eu coloquei, os valores, ele definiu uma função que melhor se aplica a esses dados e ele definiu a tendência ideal, que é o tal pontilhado. E os dados que estão fora, eles divergiram ou convergiram para ela muito ou pouco. Mais embaixo aqui, você vai ter, né, exibir a equação no gráfico. Ele vai exibir essa equação para os valores de y, né, que é os valores dos pontos. E exibir os valores de r no gráfico. R quadrado. Esse r quadrado, ele representa, quando ele é 1, é perfeito. É quando o ponto está em cima. No ponto perfeito.
né? Quando ele é seus dados experimentais e as equações que você tem para esses dados coincidirão perfeitamente. Mas vê aqui, ó, no y, ele deu esse valor vezes um OLE elevado a uma constante, a um valor ali, vezes um x. Esse x é esses caras aqui de baixo, que ele está levando em consideração termos que vão de 0 a 2, que vai crescendo de 2 em 2. Esses caras aqui de vermelho, eles são essas incertezas com relação aos valores de medição de x. Quando você clica aqui em principal, você coloca em secundário, eles vão aparecer dispersos. Esses valores eles estão ali meramente, nesse caso, eu quis colocar aqui as incertezas, aí ele botou no gráfico. Mas enfim, no mais é isso. Para esses dados, eu trouxe um outro, já que essa aqui tecnicamente é uma função linear. Eu trouxe um outro Excel, que é esse, que ele mostra uma função exponencial. Eu vou apagar aqui e vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar meus dados de tempo e experimento em incerteza. A incerteza eu só boto para criar duas retas, né? Porque aqui mostra só tecnicamente para cada valor respectivo o quanto elas divergiram ou não do principal. Vim inserir aqui e vou escolher esse. Vou vir aqui, ó, seleciono, botão direito, linha de tendência. Por definição, a linha ela sempre vem linear. Como minha função é uma função exponencial, eu vou colocar aqui, ó, linha de tendência exponencial. Vou vir exibir equação e esse raio. Viu que o raio tá 1? Porque esses dados aqui, a primeira tabela, eu criei. Eu chutei uns valores e foi isso. Essa não, essa eu pedi para IA fazer para mim, para ela me dar valores que casassem quase que perfeitamente ou perfeitamente. Por isso que deu 1 o R. Ou seja, meus dados eles coincidem perfeitamente com a função dada. Deixa eu fechar aqui. Vocês podem vir aqui, ó. Design de gráfico. Adicionar eixos, né? Eixos. Mais opções de eixos. E aqui vocês podem definir os valores como sendo aqui, ó, em escala logarítmica. Aí ele vai aparecer isso aqui porque tá coisado, né? Tem valores negativos. Acontece, se os valores não forem lineares, se você quiser colocar em exponencial por algum motivo, é só mudar ali que ele muda direto. E aqui, vocês explorando, vocês podem editar a tabela ao bom gosto de vocês, né? Mudar as cores, adicionar elementos gráficos, mais linhas assim, mais linhas verticais. No mais é isso. Recomendo fortemente que pesquisem. Caramba, Michele. Que pesquisem no YouTube. Tem um professor que eu vejo os vídeos dele direto acerca disso. De Excel, né? Eu vou colocar no Siga, né, o link das aulas dele, que é muito boa por sinal. E é vídeo curto, é vídeo de 2, 3 minutos. Ele explica muito bem. Mas demais é isso. Se vocês pegarem os dados dos experimentos, jogarem aqui, selecionar, criar um gráfico assim e descrever, entender, né, quem é o eixo vertical e o eixo horizontal, vocês podem editar. Aqui tem as opções, né, de legenda e tudo mais. Vocês editarem tudo bonitinho, explicarem, o relatório já tá bom. Não precisa fazer grandes coisas. É isso. No mais, é isso. Eu vou pedir para Bruno colocar. Enfim. Obrigado.